Vamos iniciar com a palavra de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença. Dai-nos a entender a respeito da Tua palavra, dai-nos um desejo de conhecê-la cada vez mais, dai-nos o desejo de preservá-la e de comunicá-la, Senhor amado, para aqueles que o Senhor colocar no nosso caminho. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos pela Tua palavra. Amém. Então, no domingo passado nós paramos neste ponto da carta de Paulo para Timóteo, e nós vimos que a primeira epístola que Paulo, a primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo foi justamente para apresentar para aquele servo de Deus, para aquele jovem, como é que ele deveria se portar na igreja de Cristo. Então, como que a obra de Deus, ela deveria ser conduzida. Que Paulo estava com a previsão de visitar a Timóteo, e ele diz para Timóteo que ele escrevia aquelas coisas esperando vê-lo em breve, e ele fala, mas se eu demorar, você saberá como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então toda essa epístola foi escrita justamente para trazer essa instrução para Timóteo, sobre como aquele jovem pastor deveria lidar com o andamento da obra de Deus. E no primeiro capítulo nós vimos que Paulo trouxe a instrução para Timóteo, advertindo ele, dizendo, Timóteo, eu coloquei você na igreja de Éfeso, justamente para que você chegue até essas pessoas que estão ensinando coisas erradas, e que você as ensine dizendo que elas não devem ensinar tais coisas. Então, a primeira coisa que Paulo apresenta para Timóteo sobre a condução na casa de Deus é a importância que deve ser dado à preservação da verdade. Então, na igreja de Deus, não é local de ser ensinado aquilo que é contrário à palavra, e nós devemos, aqueles que estão na frente, na liderança desse trabalho, nós devemos fazer de tudo para que a verdade de Deus seja preservada. E como é que nós fazemos isso? Através da pregação do Evangelho. No capítulo 2, Paulo começa a dizer para Timóteo sobre como as coisas deveriam se proceder no culto. E nós vimos que ele começa falando a respeito da oração que deveria ser realizada. Na sequência ele parte para falar sobre como deveria ser a participação dos homens e das mulheres na igreja, lembrando que as coisas que Paulo trata foram específicas, que estavam com problemas específicos que estavam acontecendo na igreja de Éfeso, mas que trazem para nós lições ainda hoje. E nós chegamos aqui agora no capítulo 3, onde Paulo, depois de ter falado no capítulo 1 sobre a doutrina, depois de no capítulo 2 ter falado sobre culto, no capítulo 3 ele vem falar que a igreja de Deus, ela tem uma liderança, e para essa liderança, ele diz que fiel é a palavra, que se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Então no capítulo 3, o que Paulo vai falar, ele vai apresentar sobre que a liderança na igreja de Deus, ela é composta por aqueles homens que Deus estabeleceu para trabalharem na obra do Senhor, como presbíteros, dos versículos de 1 a 7, e diáconos. E quando nós paramos para observar aqui, nós vemos aqui uma das listas mais extensas sobre as qualificações destes homens de Deus. Então, a casa de Deus, ela não é um local onde as coisas são realizadas de qualquer maneira. Deus estabelece pessoas para a liderança dessa obra, visando o quê? Visando o bom andamento desse trabalho. E que tipo de pessoa deve realizar esse trabalho? Em primeiro lugar, são as pessoas que são chamadas, e as pessoas que têm o desejo de realizar essa obra. Mas não basta você ter o desejo, não basta você querer ser presbítero ou diácono, mas no capítulo 13 ele vai nos apresentar de características que são fundamentais para a pessoa ocupar esse cargo. E a primeira delas, nós não olharemos aqui com detalhe por conta do tempo, temos de ver 1 Timóteo e 2 Timóteo hoje. Ele vai nos apresentar que a pessoa que vai ocupar este cargo de presbítero, ela não deve ser uma pessoa que é nova na fé. Então, fala, não deve ser uma pessoa que ele é um neófito. E o que Paulo coloca para Timóteo é que, para que essa pessoa, ela não venha cair na desonra do diabo, para que não venha acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Então, você jamais
vai colocar alguém que é um novo na fé, uma pessoa que é um novo na fé, para um trabalho de liderança, justamente por conta do pecado do orgulho. O mesmo pecado que houve no coração de Satanás, que foi o desejo de ser igual a Deus. Outra coisa que Paulo vem a falar é que para que uma pessoa trabalhe na casa de Deus, é fundamental que ele seja um bom administrador da sua própria casa. É fundamental que o seu cuidado com a sua esposa e com os seus filhos seja tal que a sua família não dê um testemunho que seja desonroso para o Evangelho. Então, não ser um neófito, ser alguém que organiza bem, que lidera bem a sua casa. Muitas pessoas têm o desejo de trabalhar na obra de Deus, mas uma pessoa que age relaxadamente no seu próprio lar, como que essa pessoa vai se dedicar no cuidado da obra do Senhor? Então Paulo vem aqui e coloca, não coloque neófitos, não coloque pessoas que não administram bem o seu lar, e aí a lista de qualidades que ele passa, ele diz, é necessário que o bispo, o presbítero, ele seja, olha só a quantidade de coisas que é colocado, irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina, com todo o respeito. Então, quando nós paramos para observar essas características, nós vemos que é uma grande responsabilidade colocada sobre a pessoa que será um presbítero na casa de Deus. E por que é importante nós atentarmos para isso? Porque Paulo estava trazendo instruções para Timóteo, para que Timóteo soubesse que pessoas ele ia colocar à frente. E nós muitas vezes, na igreja, nós de tempos em tempos passamos pelas eleições, que são feitas eleições de presbíteros e diáconos, e às vezes, quer para as pessoas que se candidatam, quer para nós que votamos nas pessoas, nós olhamos às vezes para a popularidade, nós olhamos às vezes para o nível escolar ou social da pessoa, e nós nos esquecemos de coisas que são fundamentais para ocupar esse papel. Veja, alguém que deseja ser um presbítero, e ele é uma pessoa que ele não conhece a palavra de Deus, essa pessoa está habilitada? Ela não está. Então, quem está na liderança precisa ter este exemplo, ser alguém que esteja pronto para ensinar, mas alguém que é cordial, inimigo de conflitos, não avarento e que governe bem a sua própria casa. Então, quando nós paramos para observar para tudo isso, nós vemos que as pessoas que são colocadas nesta posição, elas precisam ser o quê? Exemplos e modelos dentro da obra de Deus. E Paulo não apenas fala para Timóteo a respeito dos presbíteros, mas ele também coloca a respeito dos diáconos e diz que esses diáconos que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério com a consciência limpa. Só que ele fala, antes de tudo, também estes devem ser primeiramente experimentados e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Então Paulo ali ele traz essa instrução para Timóteo, para mostrar, aquela pessoa que ela deseja atuar como um servo, como um diácono na obra de Deus, ela precisa ser colocado primeiro como o quê? Precisa ser colocado à prova. Então, você deseja trabalhar na obra do Senhor, você deseja realizar o trabalho de diaconia, a primeira coisa que você tem de estar é pronto para o serviço. Então, no capítulo 3, Paulo vem justamente a trazer essas instruções para Timóteo, para que ele soubesse bem quem são aqueles que devem estar ocupando a presidência, a supervisão, os presbíteros, aqueles que devem estar cuidando do cuidado, do auxílio, com o trabalho do diaconato, que tipo de pessoas seriam qualificadas para esse serviço? E nós olhamos aqui que ele estende essa instrução, inclusive para a esposa das mulheres que são aqui dos diáconos, e tudo isso para que a obra de Deus se caminhe de uma maneira de modo que a igreja ela seja percebida por aquilo que ela de fato é que Paulo apresenta. Ele fala,
Timóteo, eu te instruo essas coisas para que você saiba como proceder na casa de Deus. E ele fala que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. E daí ele traz um belo hino, uma bela menção a respeito da obra de Cristo Jesus. No versículo 16 do capítulo 3, no último versículo, ele fala: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. E que mistério é esse que Paulo está falando? Aquele que foi manifestado na carne, referência à encarnação de Cristo Jesus, foi justificado no Espírito, referência à sua ressurreição, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, dessa maneira bela que Paulo termina com a instrução sobre quem deveria ser a liderança que atua na obra de Deus, que atua na casa de Deus, que é a coluna e o fundamento da verdade. Então, depois de falar a respeito da liderança e de dar essas orientações para Timóteo, Paulo aqui dos capítulos 4 a 5, ele vem a trazer a correção sobre a falsa doutrina que estava acometendo aquela igreja. E o que nós podemos aqui, diante de tudo que é colocado, destacar? O pastor falou hoje, na pregação da manhã, em Miqueias, sobre os falsos profetas, né? E Timóteo, ele não vem falar de falsos profetas, mas ele fala de falsos mestres. E a relação que ele apresenta destes falsos mestres com o tipo de ensino deles é uma coisa que é grave, que nós precisamos atentar. Porque quando nós saímos daqui, muitas vezes nós ouvimos pessoas que nós achamos que estão professando uma verdade, mas no fim são pessoas que muitas vezes estão falando coisas que a gente está querendo ouvir. Paulo, na sua carta, ele vai falar que, na segunda carta, que muitas pessoas elas dão ouvidos a esse falso ensino, porque elas têm como que uma coceira nos seus ouvidos, e esses falsos profetas, esses falsos mestres, estão prontos ali para satisfazer essa agonia, trazendo a mensagem que aquelas pessoas querem ouvir. Mas olha só o que Paulo fala para Timóteo, a respeito sobre o ensino desses falsos mestres no capítulo 4. Ele fala: ora, o Espírito, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. E aí vem dizendo diversas coisas que eles falam, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão. E Paulo diz: olha, e tudo isso daí é falso, porque tudo aquilo que Deus criou é bom. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, que a palavra de Deus nos apresenta, olha só o que ele diz a respeito desses falsos mestres. Ele fala de pessoas que apostataram da fé. Veja, quando a palavra de Deus fala a respeito de apostasia, é um caminho de mão único, não tem volta. E essas pessoas que apostataram da fé, observem ao que elas seguem: por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Às vezes a gente olha para estes falsos mestres e falsos ensinos na casa de Deus, e a gente pensa que aquilo está relacionado unicamente com a maldade e o engano no coração dessas pessoas. E é verdade, é devido à maldade, o engano, o pecado, mas a palavra de Deus nos diz que existe uma operação maligna em conjunto com esse falso ensino. Que ele diz que são espíritos enganadores obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Veja, a casa de Deus é um local onde nós precisamos estar atento para o ensino da verdade, porque o ensino do erro, ele às vezes vem com a aparência de sabedoria. Lembra lá quando nós vimos a carta de Paulo para a igreja de Colossos? Nós vimos que lá Paulo ele fala: olha, tome muito cuidado para que vocês não venham ser levados como presas por essas pessoas com as suas filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, mas não segundo Cristo. E nós vimos lá que quando Paulo fala que segundo os rudimentos do mundo, o que Paulo estava dizendo: olha, tome cuidado para que vocês não venham ser enredados por esses ensinos que não são conforme Cristo, mas são ensinos malignos, são ensinos demoníacos.
Então, a palavra de Deus deixa muito bem claro a operação do erro que está atuando aqui, e a palavra que Paulo traz para Timóteo é a exortação para que ele permanecesse firme. E os irmãos, se lembram bem da aula passada, nós vemos que Paulo está escrevendo para Timóteo para animar Timóteo, porque Timóteo era uma pessoa jovem. E nós vemos que, pelo que Paulo coloca, na igreja havia pessoas que estavam desprezando Timóteo por conta da sua juventude. E Timóteo, por conta da sua personalidade, com a sua timidez, tudo, Paulo vem trazer essa exortação, e no final aqui do capítulo 4 ele fala, olha, ordene essas coisas, Timóteo, ensine-as. E ele diz, ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e à exortação do ensino. E ele diz que fazendo essas coisas, Timóteo, continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, Paulo, com todo o seu cuidado pastoral, ele traz esse ânimo para Timóteo. Ele fala, olha, não deixe que ninguém despreze a você por conta da sua juventude. Mas ele coloca a característica desses servos de Deus, mesmo jovem, o que ele deveria ser? Exemplo para os fiéis, no quê? Na palavra, na maneira de agir, no amor, na pureza e na fé. E fazendo isso que ele coloca, fazendo isso, você salvará a si mesmo como aos que te ouvem. Então observe, irmãos, Paulo está aqui nos trazendo a mensagem e nos mostrando que a igreja de Deus é um local onde, capítulo 1, a doutrina verdadeira é ensinada. Capítulo 2, onde o culto é realizado de acordo com aquilo que Deus estabelece. No capítulo 3, a igreja de Deus é um local onde a liderança é estabelecida pelo Senhor e tem critérios claros para nós observarmos. E no capítulo 4, Paulo nos mostra o erro, demonstrando que os erros e as falsas doutrinas, além da maldade dos homens, estão associados com espíritos enganadores e ensinos demoníacos. E qual que é o antídoto contra tudo isso? A pregação fiel da palavra. Enquanto nós pregamos fielmente a palavra, e essa palavra é colocada para os mensageiros, fazendo assim você salvará a si mesmo como aos que o ouvem. Então, na sequência do texto, depois de falar sobre o erro, Paulo, a partir do capítulo 5, ele vem a trazer instruções sobre como é que Timóteo deveria lidar com os diferentes grupos existentes dentro da igreja. E nós vemos aqui de maneira bela que a maneira como Paulo fala que Timóteo deveria tratar as pessoas dentro da igreja, ele diz, olha, você deve tratar as pessoas como se elas fossem da sua própria família. Observe no capítulo 5, no versículo 1, onde ele fala de maneira encapsulada como Timóteo deveria lidar com os senhores, com as senhoras, com os jovens e com as moças da igreja. Ele diz, não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com o seu pai. O Timóteo teria de estar lidando com pessoas mais velhas. Ele diz, olha, não o repreenda, mas exorte-o. Então chegue até ele da mesma maneira como você faria com o seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, as mais jovens como irmãs. E observe só o cuidado de Paulo, como irmãs com toda a pureza. Então Paulo reconhece a diversidade de pessoas que havia dentro da casa de Deus, e ele diz, Timóteo, você tem de atentar muito bem para os diferentes grupos que estão dentro da igreja. E a igreja de Deus, ela não é composta unicamente por pessoas jovens, não é composta unicamente por pessoas idosas, mas é composta por esse grupo diverso, que o servo de Deus deve tratar como se fossem da sua própria família. E uns domingos atrás, quando na aula que o reverendo Wilson estava dando, em uma das aulas ele estava colocando sobre o cuidado com os idosos, e Paulo aqui no capítulo 5, ele vem falar a respeito de um grupo específico, porque ele estava lidando com questões específicas na igreja de Éfeso, e ele passa a lidar sobre como é que Timóteo deveria ministrar as viúvas.
Então aqui há todo um detalhe com as particularidades daquela época, e Paulo diz aqui algo que é muito fundamental que nós podemos trazer para nós nos dias de hoje, que ele diz que primeiramente quem tem a responsabilidade sobre o cuidado com as viúvas é a própria família. Ele fala, olha, honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, Paulo traz para Timóteo a importância que a família deve dar no cuidado com os seus idosos, no cuidado aqui em específico que Paulo estava colocando, com as viúvas que havia dentro da casa. E muitas vezes, essas pessoas são colocadas de lado, né? E a gente vai percebendo que conforme a gente vai envelhecendo, né? Minha filha está na adolescência, meu filho está na juventude, logo, logo eles sairão de casa. Então, aqueles que estavam próximos, eles se afastam tudo, e às vezes por meio da correria, é comum de nós muitas vezes negligenciarmos os nossos próprios familiares. E Paulo coloca, olha, a igreja é um local que deve haver o cuidado sim, mas em primeiro lugar é fundamental que a família, ela olhe pelos seus. Ele fala, então, se alguém tem viúva, então que primeiro os da casa cuidem. E daí na igreja de Éfeso estava acontecendo um problema que havia algumas viúvas que elas eram jovens, só que elas não estavam vivendo de maneira piedosa. E a maneira como elas estavam vivendo era seguindo aos ensinos daqueles falsos mestres e indo na casa de uma das outras e realizando fofocas, colocando falatórios. Então Paulo vem aqui e coloca, olha Timóteo, o critério para você exercer o cuidado é que a viúva, ela tem de ser o quê? Ela tem de ter mais do que 50 anos se ela tiver sido esposa de um marido só. Ele fala quais são as viúvas que você vai ajudar. E as características que ele coloca desta mulher são características de uma mulher piedosa. Piedosa não unicamente no momento da sua viuvez, mas no decorrer de toda a sua vida, porque ele fala, e que ela seja recomendada pelo testemunho das boas obras, se criou os filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. E depois na sequência ele fala, mas as que não viveram assim, e essas problemáticas, que elas não sejam ajudadas. E a recomendação que ele coloca para as viúvas jovens, a minha recomendação para vocês, Paulo dizendo, quero que as viúvas jovens se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, falar mal do Evangelho de Cristo. Então, Paulo aqui estabelece este cuidado e o que deveria nos chamar a atenção é qual é o cuidado que nós temos dedicado e a atenção que nós temos dedicado para aqueles que já não tem o seu esposo, não tem a sua esposa, propriamente para os idosos dentro da casa de Deus, como que nós temos lidado? Nós temos lidado como os nossos próprios familiares, como aqueles que nós amamos? Nós temos feito isso que Paulo coloca aqui, cuidado daqueles que estão em suas necessidades. Eu estava conversando com meu filho esses dias, né? Eu falo, João, a gente trabalha, né, por conta do pecado, o trabalho, ele acaba sendo pesaroso, nós sempre teremos dificuldade com isso, mas, fala assim, às vezes bate aquela preocupação, fala, meu Deus, tem que trabalhar a vida inteira, né, para ter o sustento, Deus, Ele cuida de nós, tudo. Daí o meu filho falou assim, eu falei, mas você tem filho para quê? Eu falei, bom, eu não estou pedindo nada, se você está dizendo que você vai me ajudar, eu não vou recusar esta ajuda não. Mas brincadeiras à parte, nós precisamos ter um cuidado com aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho. Mas Paulo falando sobre os diferentes grupos de pessoas, ele mostra também como que Timóteo deveria lidar com a liderança, no caso com os presbíteros. E ele vem aqui a apresentar algo que é característico na igreja presbiteriana. Se os irmãos forem olhar a constituição da nossa igreja, vocês verão que a igreja, o conselho, ele é formado por presbíteros regentes
e por um presbítero docente, ou por presbíteros docentes. Então, por docência é aquele que ensina. Então, o presbítero docente é o pastor da igreja. E os presbíteros regentes são aqueles que estão trabalhando na condução desse trabalho. E aqui nós vemos os versículos de 17 a 19, Paulo apresentando esses dois tipos e falando sobre como deveria ser o trabalho deles. Ele diz: devem ser considerados de merecedores pagamentos em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno de seu salário. Então Paulo apresenta que na obra de Deus havia essas pessoas, aqueles que presidiriam e aqueles que ensinariam, e que era justo que essas pessoas, elas fossem remuneradas pelo seu trabalho que elas realizavam, especialmente aquelas que estavam dedicadas a esses presbíteros para o ensino e para a pregação da palavra. E ele diz: olha, devido a Deus ter estabelecido que a sua igreja deveria ser conduzida por estes servos, não aceite de qualquer pessoa denúncia como presbítero. E ele fala: olha, não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, quando alguém chegar para você para falar mal, eu duvido que alguém faria isso aqui, né, do presbítero Calói, ou de qualquer um dos outros presbíteros, nós não deveríamos aceitar a acusação que está sendo feita, se isso não está sendo feito de acordo com a palavra de Deus colocado, com depoimento de 2 ou 3 testemunhas, porque essa era a maneira como as coisas eram acertadas. Você não chegava simplesmente acusando as pessoas, mas você tinha de ter testemunhas para apresentar esse caso. Mas por outro lado nos mostra também o cuidado e a preservação que nós devemos ter para com esses servos de Deus. Então, honrar essas pessoas que estão no trabalho, inclusive contra as acusações e os maus falatórios que muitas vezes chegam até nós. Então, a melhor coisa, se alguém viesse falar mal de algum presbítero, era: você tem alguma prova com isso daí? Você está me falando isso daqui por quê? Porque se você quer levar adiante, porque se você quer levar adiante, você precisa colocar isso daqui num papel e enviar isso daí para o conselho. E você precisa ter testemunhas para realizar isso daí. Tenho certeza que se você fazer isso, não, eu só queria falar aqui para a gente orar pela vida dessa pessoa. E a gente sabe que não é assim, né? Mas talvez algumas pessoas ouvindo isso estejam falando: mas então quer dizer que há um protecionismo contra os presbíteros? E se os presbíteros fizerem alguma coisa errada? Veja, irmãos, a grande responsabilidade que é colocada sobre a vida desses servos de Deus, ela é evidenciada na maneira também como eles devem ser corrigidos quando caem em falta. E Paulo, sabendo disso, ele coloca no versículo 20: quanto aos que vivem pecando, então, quanto aos presbíteros que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Veja, no processo disciplinar da igreja presbiteriana, a disciplina, ela tem todo um processo e etapas. Então, na primeira etapa, o que é realizado apenas? Você simplesmente conversa com a pessoa e exorta, e traz uma demonstração para essa pessoa, para que ela venha se arrepender. Se arrependeu, tudo certo. Num segundo passo, nós vemos que essa pessoa ela é submetida à disciplina. E quando passa-se o tribunal, foi estabelecido que essa pessoa seria disciplinada, o que o pastor geralmente faz? Ele pede para que a transmissão seja interrompida e comunica-se para a igreja a razão por que essa pessoa foi disciplinada. E Paulo vem aqui a falar que isso não é algo que acontece, ou deveria acontecer unicamente quando membros são, mas quando alguém que está na liderança, quando um presbítero vive no pecado, ele deve ser repreendido o quê? Na presença de todos. E justamente a razão que é colocada, para que também os demais temam. E Paulo sabia muito bem que era fácil para Timóteo, um pastor novo, ou na verdade para qualquer pastor, cair no perigo do favoritismo, cair no perigo de impor rapidamente as mãos para a ordenação de alguém que ele tivesse uma familiaridade, um gosto, mas ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Interessante, né? Não tem a ver tanto com o fluxo do argumento,
mas a eleição é algo que não se restringe unicamente a nós, porque aqui Paulo fala inclusive de anjos eleitos. Então, diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde esses conselhos, olha só, sem discriminação, nada fazendo por espírito de parcialidade, não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém, não seja cúmplice dos pecados dos outros, conserve-se puro. Então, observe que Deus, através da sua palavra, trouxe essa orientação para Timóteo, que é uma orientação válida para nós hoje. Porque há uma tendência grande em nós, muitas vezes, em favorecer pessoas por conta da nossa familiaridade, e às vezes nós fazemos até vistas grossas para o pecado que está diante de nós. Mas o que a palavra de Deus nos apresenta é o zelo que deve ser tido. Devemos respeitar sim esses homens de Deus, mas quando o erro acontecer, é dito que esta repreensão deve ser feita diante de todos para que o quê? Para que haja temor. E Paulo termina aqui no fim do capítulo 5 mostrando que Timóteo deveria atentar também sobre como deveria ser a relação entre os empregados e entre os chefes. Ele destaca algo que, se você é empregado, naquela época as pessoas, os servos, a palavra para servo era escravo mesmo. Se o senhor de você que era um escravo fosse alguém cristão, você deveria servir com muito mais zelo ainda. Então, Paulo, ele deixa para Timóteo como ele deveria lidar com as viúvas, com os presbíteros, com os escravos, e ele termina a sua carta trazendo novamente o problema do falso ensino. E veja, se no capítulo 4 nós vimos que Paulo destaca que o ensino desses falsos mestres estava associado com o ensino de demônios e espíritos enganadores, e por isso que essas pessoas apostataram, no final do capítulo 6, Paulo vem nos apresentar que esta falsa doutrina, que nós não sabemos muitos detalhes, mas nós veremos que uma das coisas que esses falsos mestres faziam, eles negavam a segunda vinda de Cristo Jesus. Na segunda epístola de Timóteo isso daí está colocado. Mas depois de falar sobre os problemas, Paulo vem mostrar que a motivação que está no fundo de todos esses falsos mestres é a mesma ontem, é a que permanece ainda hoje. Veja no versículo 5 do capítulo 6, e as polêmicas, dizendo que não entrassem em polêmicas e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. O que esses falsos mestres estavam interessados não era apenas na dominação dessas pessoas, mas era de obter lucro, de enricar, de através do engano obter riquezas para si mesmo. E daí Paulo contrapõe com a mensagem do Evangelho, mostrando que, olha, você trabalhar no ministério, você servir na obra de Deus, isso é fonte mesmo de um grande lucro. Só que tipo de lucro é o lucro que a palavra de Deus nos fala? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E Paulo diz, olha, por quê? Nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Nós temos muitas vezes dificuldade com isso, né? Já pensou se nós tivéssemos a compreensão de que, se você tem com que cobrir o seu corpo, você tem o seu alimento, esteja contente. Então Paulo coloca aqui essa mensagem para Timóteo da importância do contentamento na obra de Deus. E ele não deixa escapar ninguém, porque na igreja de Cristo não havia unicamente, como não há, pessoas que eram pessoas simples ou pessoas pobres. Havia também pessoas que eram ricas. E para essas pessoas, Paulo aqui já no final da carta, ele traz uma exortação, porque ele sabe que Deus ele concedeu pessoas que elas fossem ricas, para que elas fizessem um bom uso dos recursos que Deus colocou sobre a mão delas, para que elas fossem bons dispenseiros desses recursos colocados. E o que Paulo diz no versículo 17? Ele fala, olha, exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos. É a tendência, né, de quando você tem recursos financeiros, a tendência, orgulho, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza,
mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. E olha a demonstração que ele coloca: que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Então, se Deus te deu o privilégio de você ser uma pessoa que é financeiramente abastada, ou até mesmo rico com muitos recursos, a razão para a qual Deus te concedeu isso é para que você fizesse o bom uso desses recursos para o reino de Deus. E ele coloca uma das coisas da dificuldade do ser humano, né? Que é o desapego com o dinheiro, e fala que eles façam bem, sejam ricos em boas obras, generosos e darem prontos para repartir. E com isso, Paulo ele termina a sua carta trazendo uma exortação final para Timóteo, dizendo: e você, ó Timóteo, guarde o que foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns professando desviaram-se da fé. Então, com isso Paulo termina dizendo que a graça esteja com vocês. Então, nessa primeira epístola de Paulo, nós deveríamos nos sentir motivados a ler esta carta, porque justamente a palavra de Deus está nos dizendo sobre como é que as coisas devem se proceder na casa de Deus. Como é que nós devemos lidar com o ensino da palavra? Como que no culto nós devemos proceder? Como que as nossas orações, homens e mulheres, devem proceder na casa do Senhor? Como que nós, no capítulo 3, devemos escolher as pessoas que foram colocadas para administrar a obra do Senhor? Como que nós devemos atentar para o erro, sabendo que ensinos malignos estão envolvidos nisso? Como que nós devemos lidar com os diferentes grupos de pessoas, velhos, idosos, viúvas, jovens, moças, presbíteros, e a lidar em tudo isso, não com partidarismo, mas visando a glória de Deus, a fim de que a igreja seja percebida como coluna e esteio da verdade. Então, esta primeira epístola de Paulo a Timóteo nos dá justamente sobre como nós devemos agir na casa de Deus. Indo para os temas que foram tratados, né? Então, como nós já dissemos, essa primeira epístola é notável pelo interesse na organização da igreja. Nela, nós vemos as qualificações para alguém se tornar presbítero. Nós vemos que a diferença que é apresentada entre aqueles que presidem e aqueles que ensinam na casa de Deus. E essa epístola também faz comentários sobre como repreender os presbíteros, e aqui inclui uma descrição única sobre o diaconato. A ênfase na sã doutrina, ela perpassa, e a importância, Paulo sempre quando vai falar a respeito da mensagem que Timóteo deveria apresentar, ela coloca aqui a apresentação da salvação pela graça, e como nós vimos no domingo passado, a apresentação de Cristo como único mediador entre Deus e os homens. Vou adiantar aqui um pouco, já são 38 minutos, e nós temos que passar para a segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, que verdades gerais nós podemos dizer da primeira carta de Timóteo? Devemos resistir à falsa doutrina na igreja. As doutrinas legalistas, elas afastam as pessoas do verdadeiro evangelho. O culto e a autoridade na igreja devem ser cuidadosamente ordenados. Na igreja há diversos grupos que têm necessidades espirituais, e o amor pelo dinheiro não tem lugar no ministério do evangelho. Então, com isso nós fechamos a apresentação da primeira carta de Paulo a Timóteo, e lembrando que para nós irmos para a segunda carta, quando Paulo escreveu essa primeira carta, ele tinha uma esperança de que ele veria Timóteo. Então Paulo, ele estava muito provável na sua quarta viagem missionária, mas quando a gente vai para a segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós vemos que a situação de Paulo, ela mudou. Abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e acompanhe a leitura que eu farei a partir do versículo 6, para que os irmãos percebam o tom de urgência da segunda carta que Paulo escreve. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 6, Paulo diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu fui traído aqui, perdão. Capítulo 4. Vocês estão prestando atenção. Perdão, capítulo 4, isso daí mesmo, versículo 6. Vou ler de novo. 4, 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Então veja, aqui nessa situação, Paulo, ele se encontra preso. Ele está nessa segunda estadia em Roma, ele está preso, e ele sabe que a sua vida chegou ao fim. E ele sabe que ele está próximo para partir. Então, o contexto da escrita da segunda carta é que Paulo ele está desejoso que Timóteo venha visitá-lo antes que ele seja martirizado. E nisso daqui, nessa última carta, ele novamente vem trazer exortações para Timóteo. E de maneira bem resumida, o que Paulo vai fazer, no capítulo 1, o que Paulo vai apresentar para Timóteo? Ele vai, na segunda carta, fazer aqui uma menção à graça que ele dava a Deus por aquilo que Timóteo era. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós conhecemos um pouco mais a respeito desse jovem. E nós vimos no domingo passado que aqui Paulo apresenta que quem foi a mãe e a avó de Timóteo, e ele fala que se lembra de Timóteo nas suas orações, e no versículo 5 do capítulo 1, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo que habita também em você. Então Timóteo foi alguém que foi ensinado pela sua família. Nós vemos na palavra de Deus que os pais têm o dever de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Mas o pai de Timóteo era gentil. E nós não temos muita informação a respeito dele, mas é muito provável que o pai de Timóteo, ele não se converteu ao Evangelho. Mas Timóteo tinha uma mãe e uma avó que eram piedosas. E essa piedade, este conhecimento das Escrituras, foi passado através dessas servas de Deus aqui para Timóteo. E Paulo vem dar graças a Deus para isso. E o que ele faz neste primeiro capítulo? Paulo diz para Timóteo, o Evangelho, Paulo sabe que ele está para morrer. E ele sabe que essa mensagem ela precisava ser preservada. O Evangelho da salvação pela graça, o Evangelho da ressurreição em Cristo Jesus, e ele diz no versículo 11, Paulo sabia do seu chamado, ele fala, para este Evangelho eu fui designado, pregador, apóstolo e mestre, por isso estou sofrendo essas coisas. Mas ele diz, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, nós cantamos esse hino na igreja, né? Mas eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. E o que ele diz para Timóteo? Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, com fé e amor que há em Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Observe o que Paulo coloca que é o tesouro que deveria ser o tesouro de Timóteo e o tesouro de todo crente que deve ser preservado. É a pregação do Evangelho. É a pregação da mensagem da salvação pela graça em Cristo Jesus. Então no capítulo 1, o que Paulo apresenta para Timóteo? Timóteo, o Evangelho precisa ser preservado. E aquilo que era válido hoje, continua sendo válido para nós hoje. No capítulo 2, Paulo ele vai falar para Timóteo sobre os desafios que Timóteo ele enfrentaria como um pregador. E ele começa já dizendo que Timóteo deveria realizar esse seu trabalho fortificando-se na graça que há em Cristo Jesus, no começo do capítulo 2. E no decorrer do capítulo 2, ele vem apresentar que a pessoa que está envolvida na obra do Evangelho, ela não deve se envolver com as coisas desse mundo, porque a sua fidelidade deve estar com aquele que o arregimentou.
Ele faz ali a comparação no começo do capítulo 2, do ministro como sendo um soldado que está ali para cumprir as ordens do seu comandante, como um atleta, que é um atleta que joga segundo as regras, e como um lavrador que desfruta dos primeiros frutos da sua obra. E ele coloca que aqueles que estiverem nessa obra, uma coisa eles podem ter com certeza, é que o sofrimento espera aqueles que estão envolvidos na obra no ministério. Se os irmãos tivessem de colocar o que seria um ministério bem sucedido, muitas vezes as pessoas pensam que, e isso são marcas evidentes, claro, que uma igreja grande, com prosperidade presente dentro da igreja, mas sabe o que estava acontecendo com Paulo? Paulo ele estava preso, e boa parte dos companheiros de Paulo haviam abandonado ele. No fim do capítulo 1, ele vem falar, que ele fala, Timóteo, você deve estar ciente que todos os da província da Ásia, eles me abandonaram. E a razão pela qual essas pessoas estavam abandonando Paulo, era muito provável pelo fato dele ter sido preso. Fala, essa pessoa não deve ser um servo de Deus, porque para estar passando por tantas provações e estar preso, e nós vemos que Paulo foi abandonado por isso. E ele sabia que Timóteo podia estar acanhado de comunicar o Evangelho, envergonhado do Evangelho por conta dessa situação. E Paulo fala, olha, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele vai falar mais adiante que aqueles que buscam viver piedosamente, essas pessoas elas serão perseguidas. Então Paulo no capítulo 2, ele apresenta os desafios do pregador do Evangelho, ele vai trazendo diversas qualificações que nós não temos como olhar aqui, e no capítulo 3, ele vem a dizer para Timóteo que nos fins dos tempos, ele teria de enfrentar o fim dos tempos de maneira corajosa. Porque o que Paulo apresenta sobre como os seres humanos seriam no fim dos tempos? Capítulo 3, versículo 2. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo a forma da piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Veja, não é a situação que nós observamos no mundo? A situação que nós observamos nesses falsos mestres, que tem uma aparência de piedade, mas negando o poder. E a maneira como que Timóteo deveria enfrentar isso no capítulo 3, deveria ser, ao invés de seguir o exemplo desses falsos mestres, Paulo vem falar a partir do versículo 10, ele reconhece que Timóteo o estava imitando, e o que ele deveria fazer? Preservar a pregação da mensagem do Evangelho. E aqui nós temos uma das passagens mais famosas das Escrituras, né? Assim como João 3,16 é famoso, existe uma outra passagem de 3,16 que é famosa, que é segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, onde nós lemos, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Era dessa maneira que Timóteo deveria lidar com o falso ensino. E Paulo vem aqui no capítulo 4, terminando dizendo sobre como deveria ser a pregação de Timóteo. E ele mostra que no final dos tempos, o final dos tempos seria marcado por um relativismo. E ele diz aqui para Timóteo, versículo 3, pois o tempo virão em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, pelo contrário se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Então, quando eu leio essa passagem, e eu olho para muitas pessoas que estão nessas igrejas, que estão interessadas no dinheiro das pessoas, pregando essas coisas erradas, a gente fala assim, nossa, mas coitada dessas pessoas, né?
Ou as pessoas até falam, nossa, olha, eles são tudo um bando de ladrão que estão enganando ali os coitados dos fiéis. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que essas pessoas estão nesses lugares porque virá o tempo, e nós já estamos vivendo esse tempo, em que não suportarão o ensino correto, a sã doutrina. Pelo contrário, seguirão de falsos mestres o que essas pessoas estão fazendo, segundo as suas próprias cobiças. Quando você vê alguém que está lá na Universal, ou na Mundial, em qualquer uma dessas coisas, o que essa pessoa está atrás? Ela está atrás da cobiça dela. Ela não é uma vítima, ela não está sendo enganada, ela está atrás da cobiça dela, e o que ela encontrou? Ela encontrou um mestre que satisfaça a cobiça dela, que coce os ouvidos dela. Isso deveria servir de advertência para nós sobre quando nós nos achegamos à igreja, o que nós queremos ouvir? Nós queremos ouvir aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer, ainda que isso seja difícil para nós, ou nós queremos ouvir aquilo que o nosso coração quer bem entende? Porque Paulo fala que essa será a atitude do final dos tempos, mas que Timóteo deveria permanecer firme. Chegando aqui ao final, no final, a partir do versículo 9, Paulo ele vem falar, ele sabe que a sua vida chegou ao fim, e eu vou pedir para que os irmãos leiam comigo juntos, porque essa parte aqui final, Paulo ele mostra qual que era a sua situação, e por que ele desejava que Timóteo viesse vê-lo. Lembre-se, Paulo, ele está em uma prisão, essa prisão não tinha ar-condicionado, o inverno estava chegando, e na região você tinha neve, era um local frio, tudo. E Paulo aqui nesse último momento, vamos ver as coisas com as quais Paulo estava preocupado. Vamos começar a ler a partir do versículo 9. Eu vou ler os ímpares e vocês lerão os pares, tá? E eu vou parando quando achar necessário. Ele falando para Timóteo, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Veja, Paulo está desejoso que Timóteo venha porque ele foi abandonado por aqueles que estavam com ele. Versículo 11, somente Lucas, é o Lucas dos evangelhos mesmo, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Lembre-se, quando a gente vê em Atos, houve uma briga entre Paulo e Barnabé. E essa briga se deu por conta de quem? Por conta de Marcos. E aqui no final da sua vida, Paulo pede para que Marcos viesse, e ele apontando que não havia rixa, porque ele reconhecia a utilidade de Marcos para a realização da obra de Deus. Versículo 12, vocês. Quando você vier, traga a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. Olha só como Paulo era rico. Então ele estava pedindo para que a capa ele trouxesse, porque o inverno estava chegando. Traga também os livros, especialmente os pergaminhos. Então, os bens de Paulo, a capa, uns escritos ali muito provável do Antigo Testamento, os seus livros que no final eram rolos, esses foram os bens finais de Paulo e aquilo que ele pediu para que Timóteo trouxesse para a prisão. Versículo 14, vocês. Tome cuidado com ele também você, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Veja, Paulo enfrentou oposição na igreja, e este homem foi uma oposição tal que muito provável que a prisão que Paulo passou tenha sido devido a Alexandre. E Paulo adverte, Timóteo, toma cuidado, porque o que fez comigo, você corre o risco também. Tome cuidado com essa pessoa. Versículo 16. Veja só, você está sendo julgado, aqueles que deveriam estar com você te abandonam, não são a favor de você. O que você falaria nessa hora? Que Deus os carregue, né?
Mas o que Paulo fala? Que isto não lhe seja posto na sua conta. Misericordioso, né? Versículo 17. Sou eu, né? Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. 18. Veja, o versículo 18, Paulo, ele vê na sua morte, no seu martírio, com uma libertação que Deus traria para ele, porque ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna, e olha só, e me levará salvo para o seu reino celestial, a ele a glória para todos sempre, amém. E ele termina com as saudações finais aqui para os membros. A segunda epístola, quando nós paramos e meditamos ali no que Paulo estava passando, nós vemos o cuidado desse servo de Deus nos momentos finais da sua vida, de trazer essa instrução para a igreja. E vejam, o ministério de sucesso de Paulo, terminou ele em uma prisão, com uma capa, com os livros, com Lucas ali perto dele, Timóteo, com os amigos abandonados, e a única certeza que ele tinha era que o Senhor o libertaria e o levaria a salvo para o seu reino. Louvado seja Deus, né, pela vida deste servo de Deus, que nós devemos imitá-la. Indo aqui, nos 4 minutos para nós finalizarmos, os temas que nós vemos nessa segunda carta, nós continuamos vendo uma preocupação grande com a sã doutrina. Então nós temos de ter a preocupação com a manutenção da sã doutrina. Paulo fala da pregação do Evangelho da Graça, da fidelidade de Cristo, fala sobre a natureza e função das Escrituras, 2 Timóteo 3,16. Vocês nunca mais vão esquecer onde está essa passagem bíblica. Paulo também, nesta carta, eu vou ler aqui para os irmãos, porque ela nos dá um retrato dos momentos finais de Paulo. Com a sua última carta de Paulo, 2 Timóteo, oferece um importante quadro final de Paulo. Sua situação era desanimadora. Não podia mais esperar por um ministério frutífero, e a maioria dos seus amigos o haviam deixado. Apesar disso, Paulo permanecia confiante, não se envergonhava de sofrer pelo Evangelho e estava disposto a suportar tudo por causa dos eleitos. Ele sabia que tinha sido frutífero para Cristo e que Cristo mesmo é fiel. Paulo tinha confiança de que aquele que no passado o livrara da morte, o livraria por meio da morte para a vida eterna. Paulo foi uma das pessoas mais influentes na história da humanidade. Compare agora com os falsos mestres. Mas como nós lemos, vemos que as suas posses terrenas no final da vida consistiam em pouco mais do que uma capa, os seus livros, os seus amados pergaminhos. Esse versículo pinta para nós um retrato intensamente pessoal e solene do apóstolo Paulo. Quais as verdades fundamentais que nós vemos? Na igreja de Cristo, os falsos mestres sempre perturbarão a igreja, mas Deus estabeleceu na sua igreja pastores, presbíteros, diáconos, e Ele nos deu a sua palavra, que é a regra da verdade através da qual nós combatemos o falso erro. Os líderes da igreja, eles precisam ser corajosos em sua luta contra os falsos mestres. Meus irmãos, nós não podemos ser covardes para confrontar quando o erro acontece dentro da igreja. Porque se a igreja é o esteio e a coluna e esteio da verdade, a liderança que está nessa igreja, ela deve ser corajosa para lutar contra o falso erro. Essa liderança, ela precisa estar baseada nas Escrituras e, por fim, nós devemos saber que Deus manterá os crentes verdadeiros em segurança, mas os outros da igreja serão julgados. Então, com essas duas cartas, com a primeira carta de Paulo a Timóteo, que nós não sabemos o tempo de distância entre elas, nós vemos a mensagem de Deus sobre como nós devemos nos portar na igreja, na casa de Deus, e como que a palavra de Deus ela deve ser central para a manutenção da vida na igreja.